Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E na conversa de hoje, eu trago o Eric Bruschi, que foi o host da conversa, da entrevista com o Nino Schurter, para saber como que foi esse papo, trazer alguns destaques para você que ainda não teve a oportunidade de ouvir. Lembrando que o programa ele está legendado e dublado também no YouTube. Então, se você não está com o inglês aí super na ponta dos ouvidos, no caso, você pode ir no YouTube, apertar o botãozinho da engrenagem e ter a opção de dublado ou então legendado no português. Se você está com dúvida, vai no Instagram da Gregário Cycling e do MTB Pass, que a gente fez um mini tutorial também para você, para te explicar, na verdade, como que faz esse ajuste do YouTube. Mas estamos aqui hoje com Eric Bruschi e a gente vai te dar os destaques, um resumão aí dessa conversa. Eric, e aí, como que foi bater o papo com o rei, com o greatest of all times? Fala, Vivi. Fala, galera ligada no MTB Pass. É simplesmente incrível. Ainda tô tomando fôlego só de relembrar tudo, como é que foi essa experiência. E muito legal é a gente ter insights de dúvidas que estão surgindo no mountain bike aqui no Brasil agora. O cara tinha respostas na ponta da língua para muita coisa que hoje em dia ainda, digamos, são assuntos polêmicos para a gente, né? Como, por exemplo, pistas, como que elas estão se tornando. O cara passou por muita coisa em mais de 20 anos de mountain bike e sempre lá na ponta. É mesmo, você comentou com ele, você fez essa pergunta, né? Que ele tá achando da evolução do mountain bike e em termos de pista e de equipamento? O que você tirou dessa parte? Foi muita coisa bacana nos dois pontos. Tanto, na verdade, três foram bem assim que a gente pontuou com ele, que foi questão. A gente já abriu a conversa, né, falando sobre os equipamentos, porque a gente Uhum, quis falar sobre Olimpíadas. E quando a gente olha, ele correu Olimpíadas com 2 horas e meia de prova, Tóquio, que ele uhum. estava disputando. Tóquio não, foi Pequim, que ele disputou medalha de bronze. E depois já vindo para as provas cada vez mais curtas, sendo ainda no cross country, né, Uhum. em uma diferença aí de alguns anos. A prova saiu de duas Detalhe, horas e meia e um, para 1 hora e meia de prova. e um parênteses, desculpa te cortar, que ele fez 4 Olimpíadas e ele já ganhou as 4 primeiras posições. Então ele começou com o terceiro, depois fez um segundo, o ouro na Rio 2016 e um quarto lugar em Tóquio, né? E eu acho que ele não vai querer pegar o quinto agora, não. Eu acho Também que ano acho. que vem ele vai querer entrar para brigar pelo ouro de novo. Pois é. Ele até falou isso, verdade, como não foi nem só a forma, né, de como que ele alcançou essas medalhas, porque tirando Pequim, que ele era um atleta sub-23, e que com certeza aquela medalha de bronze que ele ganhou em cima do campeão mundial da época, pô, foi muito marcante para ele. Ele falou, né, assim, foi depois do ouro no Rio, foi a segunda medalha que ele falou com uma alegria. Uhum. Depois das outras duas participações, assim, ele dá aquele gosto de amargo. Putz, perder em Londres, que ele era o super favorito para a prova, perder no sprint, e também a quarta colocação em Tóquio, que ele perdeu também no sprint, ele destacou bastante, assim, como faltou aquele negocinho, deixou um gostinho amargo. Uhum. E já as duas medalhas, tanto o ouro lá no Brasil, no Rio, quanto a medalha de bronze em 2008, foram bem marcantes, assim, para ele, mas no lado positivo. Eu achei muito legal quando a visão dele, assim, ele não é um cara que reclama das mudanças, ele é um cara que abraça. Então ele viu, quando você perguntou o que ele acha dos percursos com mais saltos, mais técnicos, até mais perigosos, ele fala que faz parte do show, né? Exatamente. Isso eu gostei bastante, de como a gente tem uma visão muito parecida de, putz, isso faz com que você atraia público, que você... E é o que vai fazer o mountain bike continuar girando, a engrenagem continuar girando. Vai atrair Uhum. mais pessoas para iniciar o esporte, chama atenção para as marcas, até o ponto dos ciclistas de estrada vindo para o mountain bike, ele também destaca com esse ponto de, putz, muito legal a gente estar recebendo a modalidade, recebendo esses olhos Uhum. em empresas grandes.
E claro que faz parte do show. Ele até falou bastante isso, tipo, faz parte do show. E a única preocupação dele também é que não é correto, né? Uma prova, não que não é correto, mas que ele acha um pouco perigoso ali, que talvez não faça tanto parte da evolução, o ponto de, por exemplo, ele fez a comparação, né? Uma atleta júnior feminina andar no mesmo circuito que um elite, uma elite masculino, os atletas da elite no geral. E realmente é um ponto que lá eles não têm a participação, talvez eles não têm, na verdade, né? Os amadores correndo junto, então não tem prova master rolando no mesmo circuito de Copa do Mundo, em outras provas sim. Mas então talvez seja um ponto que a gente poderia, né, até abraçar aqui no Brasil dessas mudanças. No sentido de fazer uma pista que respeite mais a progressão dentro do esporte, seria isso? Exatamente. Eu vejo muito assim, porque eu acho também muito difícil de você conseguir atender, né, com um circuito só, num formato só, os atletas, por exemplo, masters de 60 anos, e também os atletas de elite que estão disputando vaga olímpica. É muito Com complicado. certeza. Mas eu não gosto muito da ideia de fechar os obstáculos. Mas infelizmente eu acho que é um caminho que vai ter que ir depois de ver bastante acidentes assim em categorias de desenvolvimento por afobação, por também essa questão das pessoas extrapolarem um pouco dos limites. Pois é, não respeitar que ainda não está com nível para fazer aquele obstáculo e, em vez de fazer a linha B, tentar o obstáculo na prova ou na véspera no treinamento para a prova, né? E assim, o Campeonato Brasileiro desse ano acho que deixou muito evidente isso, sabe, Vivi? Eram os atletas da elite estavam respeitando muito mais, não teve nenhum acidente na elite. Foi assim, teve tombo, de ultrapassagens, coisas assim, de disputas de prova que acontece. Mas não teve nenhum tombo grave. Enquanto que nas categorias iniciantes, assim, foi um atrás do outro. E foi a mesma pista, então. A mesma pista. Mas assim, não tinham saltos duplo, não tinha nada Não tinha gaps. demais. Não tinha gaps, era tudo mesa. Mas o pessoal na afobação e na empolgação, a gente teve muito acidente, assim, foi uma prova bem marcante, pelo menos para mim, assim, esse ano. Eu fazer um parênteses de algo que eu tô vivendo agora, né, pós-carreira como atleta profissional. Ainda me considero mountain biker profissional porque eu continuo no meio igual você, né? A gente continua vivendo da bicicleta. Vivendo disso. Mas eu tô me formando cada vez mais como instrutora de técnica de pilotagem e estudando muito, estudando diferentes metodologias, etc. E não é fácil. Um atleta profissional não tem muito tempo para trabalhar muito a parte técnica. A gente tem que trabalhar a técnica, mas não dá para, por exemplo, só focar naquilo, porque senão você perde tempo de treino específico para as corridas, né, para os seus objetivos. E eu tô vendo que tem muitos atletas profissionais, a maioria, na verdade, que consegue fazer os obstáculos, mas às vezes nem sabe por quê. Assim, aprendeu meio que na osmose ali, na convivência com outras pessoas, e a pessoa sabe fazer o movimento, mas às vezes não sabe por que consegue saltar e não sabe necessariamente ensinar outra pessoa a saltar. Porque aprender, na verdade, tem todo um processo para você aprender a saltar. E aí, nesse ambiente de competição, dos amadores junto com os profissionais, lógico que vai criar uma confusão. Ah, se aquela pessoa faz, eu também consigo fazer. Exatamente. E aí, cara, não é, tem todo um jeito, tem todo um processo para você conseguir fazer um salto. Tem uma questão de coordenação e timing, que se você não pratica, cara, você está assinando uma sentença ali de morte, vai colocar assim de maneira exagerada. Não, você está colocando sim a sua segurança, sua integridade totalmente em risco. E é bem isso, porque as pessoas acham que porque eu consigo subir junto com aquela pessoa, a gente anda muito parecido. Então eu consigo saltar com ela também. Não é bem assim. E um problemaço que isso gera, né? Porque quando alguém se acidenta num bike park, numa pista de corrida, isso gera danos para o local no nível de seguro. Então, aqui no Canadá, existe todo um trabalho de conscientização para os amadores, que a galera tá com bike cada vez maior, né? Bike de enduro, capaz. Então, eles acham que a bike passa por tudo, e aí vai lá fazer a pista preta, mais difícil, um dropão, aquelas descidas de rocha, tal. E a galera tá tendo muito acidente aqui. E esses acidentes,
eles causam um dano que afeta o bolso da comunidade inteira, porque o preço do seguro para abrir aquele bike park aumenta, e aí o preço para você que você paga para passar um dia lá ou para comprar o bilhete da temporada aumenta. Então, afeta todo mundo, essa irresponsabilidade da pessoa não ter esse julgamento. Enfim, vou fechar esse parênteses, porque a gente está indo um pouco longe demais, mas é um assunto necessário para o atleta, para a gente levar qualidade de informação e ajudar na educação, né, do mountain bike. E justamente por, eu acho que ter sido um assunto que foi, um ponto que foi bem frisado pelo maior atleta de mountain bike de todos os tempos, valia a pena a gente fazer esse parênteses aqui, porque foi um dos pontos que ele tocou que mais me chamou a atenção dessa conversa toda. Eu não consigo, a gente tinha combinado de não falar da entrevista do Thomas Frischnet antes de começar a gravação, mas eu não me aguento. Também foi falado algo parecido. Eu vou fazer só um insert e vou deixar você curioso e todo mundo. Eu conversei com o Thomas Frischnet também, logo agora, essa entrevista vai para outras entrevistas incríveis para colocar no ar. Mas a gente menciona sobre o valor que tem o mountain bike dentro das Olimpíadas. Para a gente é sem preço, só que as medalhas do mountain bike são as medalhas mais caras dos Jogos Olímpicos de Verão, por causa do preço da construção das pistas de mountain bike. E isso está colocando em dúvida se vai ter mountain bike nas Olimpíadas de Los Angeles. E eu tô assim, arrasada com essa informação. Fecha parênteses. Desse ponto eu não tinha ouvido falar ainda, então acabei de ficar preocupado agora também junto com quem tá ouvindo em casa. Pois é, então vocês fiquem de olho no MTB PES, que quando for pro ar essa conversa com o Frischnet, a gente explora, aprofunda mais nesse assunto e vocês vão ficar sabendo aí qual que é a visão dele nisso também. Para quem não conhece o Frischnet ainda vai conhecer muito bem, mas resumo assim, só para botar um asterisco ali, o cara é simplesmente hoje um mentor da lenda, então, e desde que iniciaram, né, o relacionamento, lá na Júnior ainda, o Nino vem sendo acompanhado pelo Thomas até hoje, e ainda de quebra, ainda é companheiro de equipe do filho dele, ainda também até hoje, o Andy. E também é um grande atleta, figura aí diversas vezes no top 10 de Copas do Mundo. Sim, grande Thomas Frischnet. E aí, continuando na entrevista com o Nino, tem um ponto que me marcou muito, que quando ele fala que durante a pandemia ele estava desmotivado, repensando a relação dele com a alta performance por causa da distância com o público. Ele simplesmente fala, o que me motiva é a torcida da galera, estar próximo do público, e aí corridas sem público, para mim aquilo afetou muito, e eu repensei. Cara, louco, né? Eu acho que é bem difícil para a gente no Brasil assimilar muito, né, do que foram, de como que alguns países trataram, né, primeiro, essa questão de pandemia. Nem todo mundo foi tão liberal quanto aqui no Brasil. Então, o primeiro que alguns países era 100% restrito, a galera teve que treinar indoor o tempo inteiro. E depois a questão de competições. E até, botando um parênteses assim, pessoal, eu também fui para competir eu tive a possibilidade de competir na Europa nessa época. Fiz o Mundial de 2020 e 2021. Mas 2020, isso, Leogang e Val di Sole, depois na Itália. Na Itália já tinha um pouco de público, mas ainda tinha toda a questão de restrição. Antes de você entrar, tinha que fazer o teste swab lá. Mas 2020 foi muito estranho e foi um ano muito curto, né? A gente só teve 9 mesto, campeonato mundial. Pronto. Tanto que aquele ano não teve nem o ranking, né? Foram só apenas as etapas. E exatamente, era bem estranho você ver uma prova sem público. E quando a gente pensa que é um cara que já ganhou tudo que tinha para ganhar, realmente ele tem que ter. Quando ele fala na conversa dos pontos, assim, do que ainda mantém ele, né, ativo, correndo ali, com vontade, com ganas, né, de correr, ele fala muito sobre isso, ainda o que chama a atenção dele ainda é essa vibe, de ter ali o pessoal gritando,
desse contato com o público, e até ele destaca bastante, né, as participações de provas aqui no Brasil, Uhum. tanto das Olimpíadas do Rio quanto de Petrópolis. E eu não acho que é por acaso que ele foi bem no Brasil. Eu acho que o calor do brasileiro impacta muito o Nino. Então, eu acho que isso pesa. E eu defendo a ideia de que o atleta precisa de uma motivação maior para continuar no esporte, para se sacrificar tanto. Se ele faz isso só para ele ter o resultado dele, só por si próprio, no egoísmo, entre aspas, dele ganhar e dele evoluir, é muito difícil ele se motivar a longo termo. Quando as coisas ficam difíceis, você precisa de uma causa externa, você precisa se sentir parte de um todo, você precisa ter um impacto maior na sociedade, senão, a minha visão, tá? Senão a gente dá uma travada. Se fosse por ganhar tudo, ele já tinha ganho. Ele É, simplesmente já ganhou tudo que tinha para ganhar. Aí agora é questão de exatamente. correr atrás de recordes e recordes. Mas aí que tá o ponto. Se for só correr atrás de recorde para ele mesmo, a conta não fecha. Para ele, o que fecha é ter audiência, é ele levar um show para a galera. Então, eu achei muito legal isso, porque faz tempo que eu tô pesquisando sobre o assunto, sabe? Tipo, cara, o que que move? Qual que é o papel de um atleta na sociedade? Não é todo atleta que vira um showman que ganha, que é o cara que dá o espetáculo. Tem que ter o cara que termina em quinto, sexto, 10º, 30º, 40º, o cara que chega em último, igual eu cheguei no Mundial de 2016. Então, eu não senti que eu estava dando um show, mas no fundo eu estava, porque a galera tá me vendo ali, sofrendo, buscando pelotão, dando tudo que eu tenho e chegando em último. Por isso que a galera aplaude tudo. Então, mesmo que a gente não se sinta, às vezes a gente tem que, né, reconhecer que para o contexto aquilo faz sentido. E é Então, muito exato. então assim, é isso. E tem muita gente que faz esporte para alavancar fundos para uma causa. Então, tem muitos eventos que são em benefício de alguma causa. Então, essas coisas se provam funcionar. E no caso do Nino, ele é o showman, ele é o palhaço do circo, ele é o. Qual que é a palavra para aquele cara? Ele é o protagonista da parada. E ele leva muita alegria e muita emoção para o público, igual a Vancini fez para a gente. E Então. além disso, ele sai ainda, a gente entrou até na conversa num outro assunto que ele já extrapola até as provas, né? A gente fala de Nino, hoje em dia a gente não fala nem prova, porque o cara vive um lifestyle, o cara é embaixador de marcas, por exemplo, como a GoPro, então o cara ainda te motiva em outros sentidos, assim, tipo, ele mostra onde que ele tá treinando, com um visual incrível, lá na Suíça, fazendo uma trilha, super descontraído ali, que é aquele negócio que dá vontade de você subir na bicicleta, que dá vontade de você falar, putz, eu quero não só ter minha bike de cross country, não só minha bike de estrada, eu quero ter uma bike de all mountain, uma bike de enduro, eu quero ter uma e-bike para fazer pedais em outros lugares. E aí, de repente, o cara tá mostrando a filha dele também andando de bicicleta, lá de balance bike. E então, o cara já não movimenta mais nem só o mercado esportivo, não é nem só, a gente fala de Nino hoje em dia, não é nem sobre só prova. A gente fala sobre o cara é hoje exatamente o que você falou, um palhaço do circo, ele é o embaixador da bicicleta a nível mundial. É isso aí. E consegue encarar isso com uma leveza que eu leio como um positivismo, assim, como um lado honesto, humilde. Ele olha e fala, tá, o que eu posso fazer para me adaptar a essas mudanças? E ele olha como uma oportunidade, com essa visão positiva das coisas, que é impressionante. Sim. Quando a gente falando até nessa humildade, eu acho que um dos pontos que tocou nisso foi quando o Álvaro pergunta para ele sobre por que ele é tão bom, que ele é tão diferenciado. E o cara tem a humildade de reconhecer que sim, isso vem de família também. Isso é os genes, né? Ele consegue. Eu sinto muita humildade quando ele reconhece isso. Não falar, não, é tudo puta minha preparação e não. E ele atribui, né, principalmente a essa parte de genes, preparação, claro, e também muita sorte. Ele fala sobre isso, a gente até dá uma comentada ali sobre que sorte não é só o adversário dele furar pneu e ele não,
mas sim sorte de como que talvez as coisas se encaixaram na carreira dele, né? Ou como que aquela semana ele não ficou gripado, nem nada. Sendo que ele estava ali no fio da navalha, às vezes da preparação, a sorte vai muito além. O que marcou foi que ele fala que a gente pode atrair a sorte. Atrair a sorte. Falando nisso, ele estava se recuperando do Covid, né? Ele comentou no começo da conversa. Exatamente. Ele ainda teve isso. A gente começou a puxar a conversa e depois ainda ele já teve foi uma sequência, né, de que ele teve Covid, ou foi a segunda vez que ele tinha falado? Eu não tenho ideia. Eu acho que foi a segunda vez que ele segunda vez teve. nesse ano, ou alguma coisa assim. Eu não tô lembrando se foi nesse ano ou se foi a segunda vez que ele teve total, assim. Mas ele sentiu que ele tava baqueado e tal, e fez o teste que tinha falado que tava com Covid. Antes, né? Porque ele chegou em Mont Tava com Sant'Anne já Covid. recuperado do Covid, mas assim, ainda com sintomas. Isso. E eu tenho uma última nota aqui, que é quando o Álvaro pergunta se ele, o que é esse estado de flow que ele sente? E ele faz um paralelo com a Ayrton Senna, né? Que o Senna tinha uma conexão com Deus, ele falava. E o Nino, eu queria que você Já não. comentasse qual que é a resposta do Nino. O Nino tem uma conexão com Deus? O Nino já vai para uma questão de não, nem sempre ele consegue chegar nesse ponto, assim. Ele fala, como a gente comentou ali antes, dessa participação do público e tal, que realmente às vezes é só uma energia que corre ali durante coisas, mas que ele muitas das vezes não entra 100% nesse estado assim de concentração total e que tudo sai exatamente né, dessa forma que o Ayrton Senna, pra gente aqui brasileiro, ficar muito gravado, né? Como é que ele falava daquela volta de Mônaco, onde que ele fala que era a volta perfeita, né? Que ele se encaixava com o carro. E o Ninja da Espécie deixa isso muito mais aberto e acho que até bate muito, né, com essa questão do público, que ele sentiu tanta falta na época de pandemia. Sim, total. E eu visualizei o sprint final em snowshoe quando ele deu essa resposta, porque para a gente foi impressionante ele ter feito um sprint final e chegado em segundo lugar, assim, ainda ter competido ali pela vitória, e chegou em segundo, e assim, caraca, o Nino deve estar muito feliz, ele está muito bem, ele chegou em segundo, mas se olhava o vídeo dele, as imagens, ele estava com uma cara de quem sofreu horrores. Quer dizer, tava doendo tudo ali, tava dificílimo. E aí, para mim, quando ele fala isso, que ele fala em inglês, I don't always get to this point where it feels light, where it feels like it's a flow. Então, eu não necessariamente chego nesse momento de sentir que as coisas estão sendo fáceis, que a perna tá andando bem, que tá fácil de fazer aceleração, que as tomadas de decisão durante a corrida estão fluindo. Então, isso não rolou em snowshoe, mas o cara conseguiu chegar em segundo lugar. Segundo. E uma das melhores histórias que eu ouvi dessa questão de estado de flow foi do Martin. Aproveitando que eu tô aqui no Chile ainda, deixa eu engatar nessa história que super bate com o que a gente tá discutindo, que foi de quando ele venceu o Campeonato Mundial de 2021. A gente estava conversando antes do Pan-Americano, esse ano ali em Minas, e ele estava conversando com o Alex e com o Gustavo junto, e ele contando sobre como que foi quando ele ganhou esse Mundial. E foi super nessa questão do estado de flow, que era um ano que ele não tinha ganho ainda nenhuma etapa de Copa do Mundo, já tinha pego pódios ali, estava super perto, e chegou no Mundial, ele falou que largou, ficou em segundo na reta ali de Val di Sole, que tinha uma reta longa de start lap, e depois disso ele ultrapassa, eu acho que era o francês, o espanhol, passa ele e diz ele que começa a acelerar e não sentia as pernas. Ele falou que ele não sentia as pernas. Ele simplesmente botava força e todo mundo ia ficando. E ele, mas por que eles estão sobrando? Tá tão fácil. E super, super batia com isso que o Nino falava de sentir leve ali. E aí o Martins falou que simplesmente ele foi acelerando e daqui a pouco os quatro que estavam na roda não estavam mais, ele estava sozinho com um gap de 10, 30, 1 minuto e foi até ganhar, assim. E que ele falou que aquele dia ele não sentia dor, ele simplesmente ia.
Cara, que E demais. não é assim, e não é uma coisa, né, constante. É sempre uma coisa assim, quando a gente fala de ter o dia, bate muito com isso. Quando a gente sempre fala, né, a gente sempre falou diversas vezes nas narrações, eu também, tem dias que é o dia do atleta. É Uhum, aquele cara que às vezes não. Simon Andreessen, quando ganhou a Copa do Mundo lá em 2020, é muito de encaixar assim, as coisas, né? O Sahu, quando venceu o Mundial de 2020, uhum, você vê exatamente quando o cara talvez não figurou bem durante o ano inteiro, mas caiu exatamente no dia dele. Ele estava com o corpo pronto para acelerar uhum. e tudo bate. Todos os astros ali se alinham. Você já, E e você já sentiu isso? ah, tive algumas experiências, principalmente no meu último ano de júnior. Eu acho que o último ano de júnior foi muito especial, assim, para mim. Que teve um campeonato brasileiro que eu entrei com super pressão de ter vencido no ano anterior, mas foi um ano muito estranho, assim, de não. Eu não sentia o corpo, mas eu sentia muito uma pressão na cabeça. E eu consegui vencer a prova só quando, na última volta, minha cabeça deu uma. Tipo, cara, você tem uma oportunidade só. E não foi então a prova inteira que eu me senti no estádio de flow, mas uma última volta que eu Uhum. me encontrei e eu esqueci que tinha um pelotão todo junto para É muito conseguir legal. vencer lá em Petrópolis, na pista, né, que foi a Copa do Mundo esse ano. Sim. Sensacional. Eu vou falar do meu, então. Eu acho que a gente precisa estar em corrida para sentir esse estado de flow. Acho que dá para sentir isso no treino, dá para sentir isso na vida, num dia. E eu senti isso num treino aqui recentemente. Eu me senti voando na subida, nas trilhas, nas descidas, em todas as partes que eu estava treinando com o meu grupo de amigos. E é tão legal, assim, como isso dá uma confiança para a gente. E para mim o que ficou marcado é a diversão, assim, a sensação de, cara, eu posso tanta coisa, né? E tô me divertindo, curtindo isso. E eu termino quando isso acontece, eu termino com um sorriso de orelha a orelha, assim, não importa o que aconteça, aquela foi a vitória, né? A vitória é aquela sensação, não é que lugar que eu cheguei. Hoje em dia, como treinador, eu vejo muito isso. Os atletas de vez em quando relatam de às vezes tinha um estímulo programado ali de 2, 4 minutos, e a pessoa volta lá, você vai olhar, tem um estímulo de 10 minutos, e você pergunta pro atleta, né, o que foi, ele fala, eu tava me sentindo bem. E ele aproveitou para colocar tudo aquele. Tudo aquilo que ele estava sentindo, botar nos pedais, e é muito legal também de ver como muitas das vezes são números assim que acabam extrapolando bastante, né, do que a progressão que você tava esperando, né? Às vezes a pessoa tá ali brigando para colocar bateu 300 watts no FTP, por exemplo, ali batendo seus 270, 280. E aí, num dia como esse, a pessoa consegue encaixar, ou mesmo numa prova, junto com mais pessoas ali, se sente encaixada nesse estado de flow Uhum. e ultrapassa aqueles limites de uma forma assim que nem acaba nem notando. Sim. Vou pedir para o nosso ouvinte deixar nos comentários, seja no YouTube ou nas redes sociais, onde é que vocês estejam ouvindo a gente, qual que é esse momento que vocês encontram o flow, o último flow que vocês tiveram. Comenta aí, dá essas informações para a gente começar a criar uma comunidade e compartilhar essa informação e aprender uns com os outros. Quero saber, estou curiosa também. Cada um tem uma experiência, isso aí em qualquer roda de pedal sempre é um assunto, aquele dia marcante para a pessoa. Sim. Então conta Com aí qual certeza foi o todo seu mundo dia história. marcante, o seu último dia marcante de flow. E também, falando em extrapolar, a gente já extrapolou o tempo do nosso programa e eu quero muito trazer o outro lado do flow, já que a gente está nesse assunto. Então, desculpa aí, meus parceiros, Álvaro Pacheco, que sempre me cobra ali, ó, Vivi, 20 minutos de programa, hein? Já passamos. Queria saber, como que você faz quando dá aquela travada, dá aquela pane Windows, pé, e você não consegue mais andar? Por exemplo, a gente está reconhecendo uma pista de competição
e tem um obstáculo difícil, a gente analisa tanto o obstáculo, fica tanto vendo quais são os problemas, qual que é a pedra que pode furar pneu, qual que é a raiz que pode fazer você deslizar, que daí a hora de você passar o obstáculo, está todo quadrado, de tanto que você analisou os problemas. Acontece isso com você? Bastante. E, na verdade, a minha função hoje em dia, junto com o time de desenvolvimento, é justamente essa. A ideia de ter alguém para passar as linhas não é só a questão de ajudar nos saltos, como muita gente pensa. A gente está ali justamente para ter toda essa preocupação e tirar isso dos atletas. Então, os atletas não ficam macetando tanto isso, mas é uma responsabilidade nova, né? É uma função que a gente acaba assumindo e que está se popularizando, né? Cada vez mais. Acho que a gente acompanhava muito isso lá de fora, do Kenta, né? Que, por exemplo, ficou muito marcado, né? Já que por conta do Avancini, a gente está sempre treinando junto lá e com o time da Cannondale. E hoje em dia já tem mais marcas tendo atletas, já vi o Nata fazendo reconhecimento de pista com os meninos, o Whisper, do Rio, que anda sempre, nossa, me fugiu o nome aqui, mas ele andava pela Sense antes, peraí que vai vir agora, alguma coisa com K. Ah, o Kinobi. Então, Você o está falando Kinobi também. de Kinobi, o Kenta Gallagher, essas pessoas já passaram pelo MTB Pass, já conversei com eles ano passado para falar justamente sobre tudo isso, né? O Kenta, assim, ficou muito marcado pra gente e lembro justamente dessa conversa que você teve com ele por conta disso, da importância desse ponto. E foi salvo, né, esse ano por poder voltarem as e-bikes, né, para a Copa do Mundo, né, de poder fazer o reconhecimento de pista. Mas olha, eu vi ele lá em Snowshoe e em Mont Saint-Anne com a bike normal, com uma Cannondale Scalpel, com uma bike mais próxima do que os atletas usam e, muito em forma, né, para o cara conseguir... Ele anda com todo mundo o dia inteiro. A tocada é bem diferente, então sim, de vez em quando nas pistas eu tô com as duas bicicletas, até também, inclusive, por conta disso, o feeling é muito diferente. Mas se bobear, eu acho que nas últimas Copas do Mundo é mais questão de logística mesmo, porque as bicicletas elétricas não podem viajar no avião. Cá entre nós é um desafio à parte para o treinador de fazer as linhas. Eu tive essa conversa com a Lia Davison, que também está trabalhando como treinadora da seleção americana, e eu tô com a seleção de Quebec, né? E o treinador, ele precisa passar confiança para os atletas. Então, se a gente chegar lá e não tá preparado e dar pane Windows na gente, a gente não consegue ajudar o atleta. Então, é um trabalho aí à parte. Os treinadores também precisam estar em forma, estar bem. Conversei sobre isso também com o Thomas Frischnet, que eu falei, Thomas, cara, você está com mais de 50 anos e você está dando linha para Kate Courtney. E você parece que está andando na pista como se estivesse nos seus 20. E as pistas mudaram. E ele fala, não sei se você percebeu, mas eu estava bem tenso com aquela linha da mata em Snowshoe. Eu falei, olha, eu não percebi, não sei se alguém percebeu, estava parecendo que estava tudo bem. Não, o cara já passou por muitas coisas e deve ser difícil ainda hoje tentar passar alguma coisa de nova para o Nino, né? Para o Nino acho difícil, acho que é mais o Nino que passa para os outros. Mas é incrível, eu vi a Yolanda Neff que passa horas analisando a pista e depois ela anda nas linhas como se não fossem nada. Eu queria muito ter essa frieza de não me sentir intimidada por analisar os obstáculos e depois conseguir andar. Isso é uma coisa que, para mim, particularmente falando, me afeta muito, sei que muita gente se identifica. Então, se alguém aí tem a dica de como faz para não se estressar com os obstáculos quando a gente analisa, manda também nos comentários, por favor, manda inbox, me agenda uma sessão de terapia comigo, estou precisando. Manda o segredo, porque esse aí tá valendo bastante. Pode escrever um livro também, a gente super compraria o livro. Exatamente. Fica aí a ideia. E no caso, acho que ficou faltando fazer essa pergunta para o Nino. Nino, e aí, tem alguma dica para me dar? Até porque... Essa faltou. Essa faltou até porque, Eric, eu nem te contei isso, mas eu apareci num stories do Nino. Ele fez um stories da pista lá de Snowshoe e eu tava no meio do stories, ele foi um bumerangue e apareceu dando um passinho para trás, passinho para frente, passinho para trás.
Você tava bailando lá Eu em tava todos os bailando. stories dele. Então, no fundo, eu devia ter perguntado para ele, e eu esqueci de te pedir para fazer essa pergunta, e pedir os direitos de imagem, né, já que ele usou minha imagem para fazer um post. Isso aí dá uma grana boa, viu? Dá. Mas olha, queria te agradecer, vamos ter que encerrar aqui. A conversa tá muito boa, mas a gente já falou os principais aí que a gente queria trazer para o ouvinte. E destacamos que, de novo, tá tudo prontinho para vocês ouvirem lá, legendado e dublado no YouTube. E tem todo o passo a passo. Então, se você ficou curioso aqui ouvindo a gente falando sobre essa super conversa com o Nino, que com certeza foi assim, não é nem marcante, é histórica. Isso que a gente conseguiu fazer com o GOAT, com o Greatest of All Times. Sem dúvida, vale a pena ir lá e acabar de conferir esse papo que foi muito legal. É isso aí. Obrigada, Eric. Obrigada, ouvinte. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Abraço.